concluindo nossos estudos sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, que nós chamamos em teologia de pneumatologia. E hoje nós iremos tratar sobre um assunto muito importante, que é sobre a segurança da nossa salvação e o testemunho do Espírito Santo a respeito desta segurança. Este é um assunto importante, mencionado nas Escrituras várias vezes e que precisa, de fato, de explicações para nós. Precisamos ouvir sobre esta doutrina, precisamos também aprender dela, e tenho certeza que hoje, possivelmente, muitos de vocês, meus irmãos, terão respostas da parte da palavra e da parte de Deus com respeito à vida cristã. Nós vamos ler o verso 16, escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos essa noite já com cantos, com cânticos, louvores. Te louvamos com oração, te louvamos lendo a tua palavra e agora nós estamos aqui desejosos, Senhor, de ouvirmos a tua palavra pregada, exposta. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor, ensinando sobre esta valiosa e majestosa doutrina a respeito do Espírito Santo de Deus, pessoa da Trindade, da divindade. Pedimos que Ele mesmo, o Espírito de Deus, ilumine nossa mente, aqueça o nosso coração, que Ele trabalhe em nós, nos responda e nos oriente. Tire dúvidas, examine trevas do nosso entendimento e Ele discirna o nosso coração, Ele julgue as nossas intenções, mas também que traga ao nosso pensamento redenção. Ele venha dissolver qualquer engano da nossa mente, desfazer, desmanchar qualquer erro do nosso pensamento com respeito à nossa fé, à nossa salvação. Essa é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um assunto que está relacionado à doutrina da salvação. Como nós já sabemos, já ouvimos, as doutrinas das Escrituras não vivem dissociadas. Analisarmos doutrinas separadamente, sem observarmos que uma penetra a outra, que uma alimenta a outra doutrina, é um erro e nos impede de progredirmos no conhecimento de Deus. Então, aqui, nesse texto propriamente de Romanos 8,16, nós temos o que conhecemos como dupla testificação. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E o nosso espírito testifica também que somos filhos de Deus por causa do testemunho do Espírito Santo. Então, ao tratarmos sobre a segurança da salvação, nesse texto, nós precisamos considerar algumas coisas, a princípio ou a título de introdução. Em primeiro lugar, o Espírito Santo não nos convence apenas dos nossos pecados. Esse é um trabalho do Espírito, é uma obra do Espírito. E nos julga os pecados, nos convence que somos pecadores, nos leva ao Senhor. Ele nos leva à verdade, conforme Jesus disse em João 16:13. Nos ensina que precisamos saber sobre Deus por meio da palavra, mas ele nos testifica também que a verdade de Deus nos transforma a vida e o coração. Mas não apenas isso. O Espírito Santo, conforme Paulo diz em 1 Timóteo 4:1, denuncia falsos ensinos. O Espírito Santo julga falsas doutrinas. Por isso, podemos dizer, como Paulo diz lá, que o Espírito fala. Diz Paulo, o Espírito expressamente diz. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em Apocalipse, nas cartas às igrejas do Apocalipse, nós ouvimos várias vezes uma frase repetida por Jesus. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ali observamos que o Espírito fala, mas não apenas isso. Ele é a garantia da nossa salvação, ele é o selo da nossa salvação. Ele perpetua em nós a certeza de que nós somos salvos. Mas nós precisamos tratar de 3 pontos importantes nesse assunto. Obviamente, esse assunto nas Escrituras tem um tecido teológico imenso, espalhado por todas as Escrituras, e hoje eu só quero tocar em 3 pontos. O primeiro deles é: se nós somos salvos, o Espírito Santo garante a nossa salvação. O que é que acontece quando nós não sentimos segurança da nossa salvação? Há muitos crentes que não têm segurança da salvação. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não são salvos? Será? Segunda coisa que nós precisamos observar aqui é a testificação ordinária do Espírito Santo. Como ele testemunha a nós que nós somos filhos de Deus, conforme diz no versículo 16. O Espírito testifica, ou testemunha, que nós somos filhos de Deus. Como ele faz isso de forma ordinária. E, por último, como ele faz isso de forma extraordinária. E quando nós estamos falando aqui em termos de extraordinário, não estamos falando de nada relacionado ao movimento pentecostal. Estamos falando de uma obra realmente feita pelo Espírito Santo de Deus, em particular com cada um de nós, nos proporcionando experiências singulares com o Espírito Santo. Isso quer dizer também que a minha experiência não é válida para nenhum de vocês. A experiência de vocês também não pode ser válida para mim. O Espírito Santo fala conosco e age em nós distintamente nessas obras extraordinárias de testificação de que nós pertencemos a Deus. Mas vamos tratar por partes. Quando não sentimos a segurança da salvação, por que isso acontece, em primeiro lugar? Vamos tomar aqui por base que estamos falando de um crente verdadeiro, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita nele. E por que ele não sente sempre segurança da salvação? Porque ele não sente sempre alegria da salvação. O que é que acontece nesse crente? Como Deus está tratando com ele? Por que ele sente isso? Eu podia perguntar aqui a cada um de vocês se em algum momento da caminhada de vocês, vocês sofreram deste mal, de não sentir a presença de Deus na sua vida, ou não sentir-se pertencente ao próprio Deus, a ponto de você questionar: será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou eleito? Será que eu sou salvo? Mas se eu fosse salvo, eu sentiria mais a presença de Deus. Então, como eu não estou sentindo, como eu não estou tendo nenhuma experiência, nem lendo a palavra, nem no culto, nem na minha vida diária e ordinária, por que então eu deveria acreditar que eu sou verdadeiramente crente, se eu não tenho a segurança disso? Vamos lá. Ocorre que alguns cristãos são mais seguros do amor de Deus do que outros cristãos. Vamos verificar isso na palavra. Abra sua Bíblia no Salmo 63, versículo de número 3. Salmo 63, versículo 3. O salmista Davi está falando nesse salmo. Vamos ler juntos o que é que diz esse texto, irmãos? Porque tua graça é melhor que a vida, meus lábios louvam. Esta é uma convicção fortíssima de que este crente está seguro em Deus. A tua graça é melhor do que viver, Senhor. Este crente não está duvidoso de absolutamente nada em relação à sua relação com Deus. Ele está muito convicto que a graça de Deus está na vida dele. Isso é a melhor coisa do mundo. Esse é um crente muito convicto dessa verdade. Agora vamos para Isaías 49. Vá mais à frente no Antigo Testamento. E abre em Isaías 49,
versículo 14 ao versículo 16. Observe a diferença daquele crente, Salmo 63, para a expressão do coração do povo de Deus, aqui em Isaías 49, verso 14. Vamos ler até o 16? Mas Sião diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Qual era a situação desse crente? O Senhor me desamparou. O Senhor esqueceu-se de mim. Eu não tenho segurança nenhuma. Eu estou sendo guardado por Deus. São dois momentos de crentes diferentes. Isso pode acontecer na vida do mesmo crente. Do mesmo crente. Em dois momentos distintos. Então, ocorre que alguns crentes, em primeiro lugar, terão muita segurança da sua salvação e muita convicção nas promessas de Deus. Outros crentes terão uma convicção menor. Mas isso não muda nada em relação a Deus. Isso não muda nada, na verdade, de que Ele, sim, nos sustenta pelo seu poder que em nós opera, independente do que nós sentimos em termos de segurança de nossa salvação. Em segundo lugar, eu queria que você abrisse novamente no livro dos Salmos, no Salmo 30, perdão, versículos 6 e 7. Aqui nós observamos que esta segurança da salvação pode aumentar e diminuir. Ela pode aumentar e pode diminuir. E mais, Deus pode retirar de nós a segurança da salvação. Atente bem para a minha frase, viu? Eu não estou dizendo que ele retira de nós a salvação. Ele pode retirar de nós por um período a segurança da salvação. A salvação não. A salvação é para sempre. Mas observe o que o Salmo diz no verso 6 e o verso 7. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Veja o verso 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Olha o verso 7, como a roda gira. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. A Escritura nos mostra alguns símbolos da ação graciosa de Deus para com o seu povo. Quando diz que Deus inclina o seu rosto, isso é um símbolo da ação graciosa, do favor de Deus. Quando diz que Deus vira o rosto, é como se Deus estivesse negando-se a abençoar o seu povo ou um crente. Então Deus pode fazer com que não sintamos a segurança de que Ele está conosco. Ele pode fazer isso para nos disciplinar, para nos humilhar, para nos abater, para nos dar um senso de total e absoluta impotência, como se nós estivéssemos caindo no nada, sem termos lugar algum para segurar. Terrível, né, irmãos? Podemos também perder a segurança por alguns motivos que estão dentro do nosso próprio coração. Podemos perder a segurança de nossa salvação por causa do pecado, porque nós podemos entristecer o Espírito Santo por causa da nossa incapacidade de discernir a graça e o favor de Deus em nossas vidas. Nós temos essa capacidade, irmãos, e somos profissionais nisso. Não discernirmos a bondade de Deus em nós
Quando a gente só começa a ver coisa ruim acontecendo, essa mas não é possível não. Isso só, isso só acontece comigo. Naquele dia que você está apressado para vir para a igreja e você vai comer o pão com manteiga e ele cai do lado da manteiga no chão, sujo. E você vai atrasado, abre o portão da garagem, o portão emperra, não abre. E depois de conseguir, você sai, pega um trânsito para chegar na igreja. Quando está chegando, tem uma batida. Quando você chega na rampa da igreja, você escorrega. Não é possível. Só comigo essas coisas. É um azar. Você é um crente azarado. Nós temos a capacidade de não conhecermos como Deus está agindo bondosamente em nós, mesmo no meio das nossas dificuldades e problemas. Por essa razão, nós podemos perder a segurança da salvação. Podemos também não desfrutar da segurança da salvação por sermos pessimistas. Agora, tem crente pessimista. Eu não defendo um crente iludido, viu, irmãos? Ele já acorda de manhã, eita, hoje vai dar tudo certo, hoje não vai dar nada errado, hoje é hoje. Eu sei que tem dia que a gente tá mal. Agora, tem crente que ele é 100%, viu? Não, olha, para mim, nada dá certo. Aí vai dar errado, vai dar errado. Não, meu irmão, mas vamos. Não, não, eu já vi, eu conheço, irmão. Irmão, olha, pastor, eu conheço meu gado, pastor. Não vai dar certo, não. O povo não vai, não, pastor. O povo não vai, não. Você vai ver. Olha, se guarde. Preserve seu coração, né? Por causa disso, nós podemos também sermos muito afetados em desfrutarmos da bênção da segurança e salvação. Inclusive, nossos momentos deprimidos também podem fazer com que não enxerguemos a dádiva de Deus, a sua bênção sobre nós. Porque as depressões, né, sejam elas de cunho orgânico, emocionais ou também depressões espirituais, que isso é outra classificação de depressão, elas podem afunilar tanto a nossa visão de não vermos como Deus é bondoso conosco e como Ele cuida de nós. Tudo isso pode fazer com que nós percamos o sentido da segurança da salvação. O que devemos então aprender com essas questões? Primeiro, meus irmãos, Deus é o Deus da verdade. Se Ele diz que nos segura e nos mantém, o nosso coração mente. Se disser o contrário. E nós devemos nos agarrar no que Deus diz em sua palavra. Se a palavra diz que Ele nos sustenta, que Ele cuida de nós, Ele é o penhor e a garantia da nossa salvação, como disse Paulo em Efésios, capítulo 1. Então não depende do que sentimos, depende do que Deus disse. Depende do que Deus prometeu, do que Deus fez. Então, mesmo que o Senhor suspenda em nós o sentimento e a convicção de que Ele está conosco e de que estamos seguros, não só em nossa salvação, mas em toda a nossa vida, se o nosso coração diz diferente disso, maior é Deus do que o nosso coração. Nos apeguemos ao que Deus disse na Sua palavra. Devemos nos apegar ao que a palavra diz sobre nossa posição em Cristo. Paulo diz que estamos assentados em regiões celestiais em Cristo. O nosso coração, o mundo e o diabo se levantarão para nos abater e dizer que nós não devemos acreditar nas promessas de Deus, mas sim no que o nosso coração está julgando. Não, olhemos para o Senhor. Olhemos para a sua mão bondosa. Experiências ruins na vida, decepções podem fazer nosso coração duvidar do amor de Deus por nós e da bênção de Deus sobre nossa vida. Devemos estar atentos a essas tentações, porque elas vêm da carne e vêm do diabo também. Tem gente que já sofreu tanto, mas tanto na vida, que desacreditou da bênção de Deus. Mas crê em Jesus para a salvação. Mas desacreditou que Deus pode trazer coisas boas sobre sua vida, por causa de muitas decepções e muitos problemas e muitas feridas. Isso é uma tentação. Isso é uma tentação. Um crente não pode perder a salvação, mas ele pode perder a alegria dela. Pode perder a alegria dela. E Deus pode lhe dar a alegria de novo. Vamos para a segunda parte.
a testificação ordinária do Espírito Santo. Volte lá para Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Observe o verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebeste essa condição escrava do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Quando vocês estão em Cristo. Nós temos essa condição escrava sem termos Cristo. Mas quando recebemos Cristo, não recebemos um espírito de escravidão. Aí Paulo continua. Para viverdes outra vez atemorizados ou com medo. Mas vocês receberam o espírito de adoção. Que espírito é esse? Está em minúsculo aqui, né? Mas esse é o Espírito Santo. E é esse Espírito que nos faz dizermos Abba. Abba é um termo aramaico usado para pai, um termo carinhoso usado para pai. É como nós chamamos no Nordeste de painho, papai, paizinho, pai amado. É o Espírito que nos dá essa condição de agora sermos filhos. O Espírito nos proporciona essa condição de filiação. Então, o verso 16 diz: então, esse Espírito de adoção, o próprio Espírito, afirma, a ideia aqui de testifica, significa afirma, ele afirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como é que ele faz isso? Em primeiro lugar, vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 2. Você vai andar só um pouquinho aí depois de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. A propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Toda palavra e em todo conhecimento. Veja o 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Agora, a pergunta que fazemos: como os coríntios foram enriquecidos em toda palavra e conhecimento? Por meio da pregação, irmãos. O Espírito testifica ao nosso espírito, em primeiro lugar, que nós somos filhos de Deus pela pregação. O Espírito usa a pregação como um testemunho ao nosso coração que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Deus. À medida que Deus está usando um pregador para ministrar o evangelho aos corações da congregação, o Espírito vai compungindo o coração do crente, afirmando no coração do crente: você é meu, você me pertence. Você não é do mundo, não é do diabo. Você pertence a Deus. Esta mensagem que está sendo pregada e ensinada é para você. E o Espírito Santo faz essa mensagem entrar no coração. O pregador só alcança os ouvidos, mas o Espírito Santo faz entrar no coração. Então, a primeira forma, o primeiro instrumento que o Espírito usa para testificar ao nosso espírito que nós somos de Deus é a pregação. E por tabela, a palavra, né? Primeiro a palavra lida, a palavra ouvida depois, a pregação. Em segundo lugar, Jesus é revelado a nós de maneira especial por meio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 15. Volte para João 15, verso 26. Veja o que o texto diz aqui. Jesus fala em dois momentos sobre isso. Capítulo 15 e no capítulo 16. Capítulo 15, versículo 16, o texto diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Agora veja o 26. Eu li o 16, não foi? Agora veja o 26.
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Ele dará testemunho de mim. E ele dá testemunho de Cristo aonde? No nosso coração. O Espírito dá testemunho de Cristo no nosso coração. Veja o capítulo 16 de João, verso 14. O texto diz aqui: ele me glorificará, porque há de receber, que é meu, e vou-lo há de anunciar. Veja que Jesus está falando do Espírito. O Espírito testifica, testemunha a respeito de Cristo no nosso coração. O Espírito Santo revela Cristo no nosso coração. É impossível um crente amar a Jesus sem esse trabalho do Espírito Santo. E é dessa forma também que ele testemunha a nós que nós somos de Cristo, que nós somos de Deus. Quando ele revela Jesus de modo significativo ao nosso coração. Quando Jesus não é mais indiferente para nós, mas ele é nosso Senhor amado. Isso é um testemunho do Espírito Santo. Agora vá para Lucas comigo. Em terceiro lugar, ele toca, o Espírito toca em nossos sentimentos. Veja Lucas 24 e 32. Esse texto trata de Jesus depois de ressuscitado no caminho de Emaús, quando ele testemunha para aqueles discípulos no caminho de Emaús e depois ele some da presença deles, né? Depois que ele parte o pão, some da presença deles. Então o texto no versículo 32 diz: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, o que era que fazia o coração destes discípulos arder quando ouviam a pregação de Jesus? O Espírito Santo. Então, ele também toca nos nossos sentimentos, nas nossas afeições, nos nossos desejos também. Há várias distinções aí dessas palavras, mas ele toca na nossa sensibilidade. O Espírito também testifica sobre nossa segurança quando somos levados a uma vida de santificação. Quando ele nos leva para uma vida mais santa, então ele está testificando: você pertence a Deus. Porque um não crente não terá desejo de santificar-se. Não terá desejo de se afastar do pecado. Por fim, nós vamos para a última parte. O testemunho extraordinário do Espírito Santo. Não podemos negar, irmãos, a obra extraordinária do Espírito. Essas formas que falei anteriormente são formas ordinárias, determinadas pela própria palavra, através e por meio da palavra. A palavra está envolvida em todas essas formas. Agora, por meios extraordinários. O Espírito Santo testifica ao nosso coração através da oração. Ele nos visita na oração. Sentimos a sua presença na oração. Esse é um testemunho de que ele está conosco. O Espírito Santo pode também falar imediatamente à nossa alma. O salmista, no Salmo 35, verso 3, diz o seguinte: dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Então o Espírito pode falar a nós diretamente, mesmo sem estarmos com a Bíblia aberta diante dos nossos olhos. E ele falar aos nossos ouvidos espirituais: eu salvei você. Você não é mais do mundo e do diabo. Você é de Deus. Essas obras extraordinárias do Espírito Santo são particulares. Muitas vezes são secretas. Podemos dizer que ela é o maná escondido, é a pedra preciosa na vida do cristão. Então isso implica dizer, meus irmãos, o Espírito Santo também pode, de modo extraordinário, aplicar uma iluminação à nossa mente quando estamos lendo as Escrituras. Vocês possivelmente já tiveram essa experiência. Quando você vai a um texto, ou o Espírito traz um texto à sua mente, para um momento específico da sua vida, e aquilo salta com um significado poderoso, extraordinário,
e abala verdadeiramente você, mexe com as suas estruturas. Como o Espírito pega um texto bíblico e abre seu entendimento e aplica aquilo a um momento devido. Essa também é uma ação extraordinária do Espírito Santo. Sim, se valendo da palavra, mas dando um significado específico àquele texto para um momento específico na sua vida. Essa é uma obra do Espírito também, que testifica ao nosso coração que somos de Deus. Observe se você tem observado tudo isso na sua caminhada cristã. Ou se você meramente diz, eu nunca mais senti a presença de Deus. Eu nunca mais me alegrei em Deus. Eu venho para o culto, entro seco e volto vazio. Eu leio a Bíblia, não tem efeito nenhum. Eu oro, não sinto nada. Eu canto sem vontade de cantar. Deus não está comigo, eu acho que Deus me abandonou, ou desapareceu, ou tapou seus ouvidos ao meu clamor. Se você tem estado nesse estado, é preciso que você observe todas essas formas que o Espírito Santo usa para testificar ao teu coração. Mas ainda que você não sinta, repito, que você é de Deus, em algum momento da sua vida, isso não prova que você não é de Deus. Há crentes na igreja que sentem segurança da sua salvação. Estão convictos disso. Há crentes que já sentiram e não sentem mais. Há crentes que sentem, mas realmente não são crentes. E há quem não sinta e não tenha. Também. Eu nem sinto, nem tenho. Tem gente assim também. Mas não é porque você está vivendo, talvez, um momento de frieza espiritual que Deus não está com você. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E não depende do que você sente. Depende do que Deus falou. Se Deus falou, tu és meu filho, isso não muda. Ninguém pode mudar isso. Ninguém. Jesus disse que aquele que o Pai deu a ele, ninguém o arrebatará das suas mãos. Então, isso não pode mudar. Não confie nos seus sentimentos. Eu sei que tem muita gente que confia muito nos seus sentimentos. Né? Eu sei que isso vai dar errado, porque quando uma coisa vai dar errado, meu lado direito se arrepia. Então, vai dar errado. Eu sei que tem crente assim. Mas não ande por isso, não. Ande pela palavra. Ande pelo que a palavra diz, porque os seus sentimentos vão enganar você. Seus sentimentos vão enganar você. Mas a Bíblia não vai. Deus não vai. O Espírito não vai. Então, quando uma porção da Escritura vem a nós com muita força, vinda pelo Espírito Santo, aplicando isso ao nosso coração, tenha certeza, é uma forma que o Espírito está testificando mais uma vez, que está com você e lhe sustentando. Meus irmãos, nada pode nos destruir. Ninguém pode nos destruir. Circunstância nenhuma pode nos destruir. Ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Ninguém. O apóstolo Paulo diz algo maravilhoso, não é? Sobre esta questão da segurança da salvação. Volte para o capítulo de número 8. Veja mais à frente, no próprio capítulo 8, o que Paulo vai nos dizer, no versículo 31, a respeito da segurança, a respeito da obra do Espírito que testifica em nós. Ele diz: que diremos à vista destas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso quer dizer, quando Paulo diz que nenhuma outra criatura pode nos separar de Deus, isso inclui nós mesmos. Nós não podemos nos separar de Deus uma vez que Ele nos chamou. Ainda que a gente queira, uma vez que somos dele, somos para sempre dele. No máximo podemos ser filhos pródigos, ou que vai ou que fica, porque os dois eram pródigos. Os dois se desviaram. Mas no tempo devido, o Pai traz de volta para os seus braços. Porque o Espírito habita na vida da igreja, habita no crente e gera no crente desejo de estar com seu Pai. Por fim, meus irmãos, duas coisas importantes com respeito à testificação do Espírito Santo, que somos filhos de Deus. A primeira, o amor. O amor é uma testificação. Somos filhos de Deus. Você ama a Deus. Seu coração inclina-se para Deus em amor. Isso acontece, isso é obra do Espírito Santo. Apenas do Espírito Santo. Não há como ser de outra pessoa. Ninguém pode fazer um ser humano amar a Deus. Somente o Espírito Santo pode. Um segundo teste é a alegria. A alegria do Espírito Santo. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 1 e Gálatas 5:22. A alegria dada pelo Espírito. Uma alegria que vem de Deus e volta para Deus. A alegria de vivermos com Deus. Observe tudo isso. Todos esses testemunhos do Espírito a seu favor. As afirmações do Espírito na sua alma. Se não há essas afirmações, das duas, uma. A primeira, pode ser que você não seja nascido de novo. Você pode estar na igreja, ouvindo a pregação, achar bom. Você pode ler a Bíblia, cantar, até ter sido batizado e não ser nascido de novo. A segunda possibilidade é que você pode estar enfrentando um momento de frieza espiritual. As tentações e os sofrimentos podem fazer-nos perder de vista essa segurança. Isso é tentação. Isso é tentação para nós. Se é assim, precisamos observar, avaliando o nosso coração se realmente tememos ao Senhor. E se tememos ao Senhor, Ele cuida de nós. Se não tememos ao Senhor, se você ouviu tudo isso aqui em nosso templo ou está assistindo esse culto pela internet, não há nenhum testemunho desse na sua vida, eu preciso dizer a você essa noite: creia em Jesus como seu Salvador. Abrace-o como o sentido real da sua vida, único. Jesus é único. Jesus é incomparável. Jesus não pode ser comparado com nenhuma alegria terrena, com nenhuma satisfação terrena, com nada que um homem planeje, projete nesse mundo. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o maior tesouro, a fonte de toda a sabedoria, de toda a ciência. Ele é a manifestação encarnada da bondade, do amor e da misericórdia de Deus pelos homens. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a porta pela qual nós entramos, somos salvos e temos liberdade para viver. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a vida, uma vida espiritual, porque sem Ele estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o destino de nossa alma é a separação eterna de Deus em sofrimento, pagando
algo que nós não temos condição de pagar, porque a perdição eterna é nós passarmos toda a eternidade tentando quitar a nossa dívida pecaminosa com Deus, mas nós não podemos fazer isso, não temos o recurso necessário para pagar a nossa dívida com Deus. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode pagar essa dívida, e o pagamento da dívida foi Ele mesmo se dar, foi Ele mesmo morrer, Ele mesmo ser a oferta, Ele mesmo ser o pagamento, para pegar o documento que era contra nós e rasgar, e cravar na cruz, e dizer naquele dia, na crucificação, está consumado, o preço foi pago, eles estão salvos para sempre e eternamente. E ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Para sempre ninguém pode afastá-los de mim. Nem eles mesmos podem se afastar de mim, porque eles me pertencem. E a Bíblia nos diz que o nosso Deus é um Deus que tem ciúmes. O Espírito é um Espírito que tem ciúmes. Ciúme possessivo. Ele não nos divide, porque Ele nos ama profundamente. Obviamente que esse ciúme não é pecaminoso. Ele é santo. Ele é zelo santo de Deus por nós. Que o Senhor aplique tudo isso, irmãos, ao nosso pequeno coração, falho e pecador. Em nome de Jesus.